Por muito tempo eu convivi com essa sensação de atraso, desde a vida pessoal até a vida profissional. Eu sentia vergonha pela faculdade que eu fiz, pelas empresas que eu trabalhei, pelos resultados que eu tive. Eu sou formado em design e escondia a todo momento o nome da instituição, que é uma instituição privada, onde muitas pessoas na cidade que eu morava falavam muito mal da instituição. E eu sentia vergonha por não estar trabalhando numa empresa como a dos meus colegas e por não ter os resultados que os meus colegas na mesma idade estavam conseguindo. Mas isso foi mudando aos poucos conforme eu fui aprendendo três coisas. E eu gostaria de te contar essas três coisas agora. Meu nome é Lucas Guimarães e eu acredito que por trás de toda a tragédia humana há uma possibilidade de triunfo. Esse fenômeno tão comum de se sentir atrasado precisa ser visto em perspectiva. A gente precisa conhecer os lados desse fenômeno. Eu percebo que se a gente não olha em perspectiva, a gente acaba sendo muito injusto com nós mesmos. Por isso, hoje eu queria abordar esse tema, a fim de te ajudar a melhorar dessa questão, desse fenômeno tão comum, que é o fenômeno do sentimento de atraso, que muitas vezes permeia a vida pessoal, mas aqui eu falo principalmente da vida profissional. Se sentir atrasado, de fato, pode ser uma constatação da sua consciência, que mostra que você deveria estar além no seu caminho, mas você hoje está perdendo tempo com coisas que não são tão importantes. Ou seja, esse sentimento ele pode sim ter uma origem, digamos que justa, no sentido de que você de fato poderia estar à frente, mas não está porque você precisa ajustar algumas coisas que você anda fazendo e que não te agregam muita coisa. Como por exemplo, eu vejo muitas pessoas consumindo conteúdos de puro entretenimento que não acrescentam em nada, jogando jogos inúteis, vivendo relacionamentos rasos, amizades ruins, tendo um perfeccionismo absolutamente insignificante e por aí vai. Nesses casos específicos, parece que esse sentimento de atraso na verdade, a sua urgência, a urgência da sua consciência batendo e falando, cara, você precisa fazer coisas que são melhores. E você está se atrasando num caminho muito bonito, muito significativo que você poderia estar percorrendo, porque você está se ocupando dessas coisas. Mas, em geral, né, o que eu estou querendo dizer aqui? Que muitas vezes acontece isso, é a sua consciência gritando para você que algumas coisas poderiam estar melhores se você estivesse fazendo coisas que são melhores. Mas, na maioria das vezes, me parece que esse sentimento de atraso tem uma outra origem, né? Talvez esse atraso, como eu disse, seja de fato um atraso porque você precisa abandonar essas distrações ou, no mínimo, controlar elas. Mas pode ser também que esse sentimento de atraso seja algo que você precisa tratar e que está desordenado dentro de você e que não deveria estar acontecendo do jeito que está acontecendo. Então, se caso você seja parte desse primeiro grupo, né, ou seja, do grupo de pessoas que precisam abandonar essas distrações ou, no mínimo, controlar elas para voltar não uma pista de corrida, né, porque sua vida não é uma pista de corrida, mas ao seu caminho, então faça isso, né? Corte o que precisa ser cortado e etc. Agora, existe o outro lado da história, né? Existem as pessoas que de fato têm esse sentimento de atraso e que é gerado por uma terrível injustiça que você, no final das contas, está cometendo contra você mesmo. O que gera ansiedade, vergonha, culpa e etc. O que eu queria pontuar é que essa comparação é, de fato, um grande absurdo nesse sentido. E a primeira coisa que eu aprendi e que me ajudou muito nesse sentido, e que eu quero te contar, é que não dá para comparar resultados de pessoas que percorrem caminhos diferentes. Eu não poderia comparar
ainda que algumas pessoas tentem fazer isso, por exemplo, comparar Camões com Fernando Pessoa, comparar, sei lá, o Messi com o Rafael Nadal, que são profissionais ali que percorrem caminhos absolutamente diferentes, né? Jogam esportes diferentes. No caso do Camões e Fernando Pessoa, os dois são portugueses, os dois são escritores, mas são pessoas completamente distintas, né? O ponto é que enquanto você escala uma montanha, o seu vizinho está percorrendo uma trilha e você está tentando se comparar com ele. E isso não faz o menor sentido. Seus itinerários não têm nada a ver um com o outro. E quando tem, ou seja, quando vocês de repente estudaram na mesma instituição, quando vocês, por exemplo, viveram na mesma faculdade, né? Quando vocês hoje são profissionais da mesma área, quando tem alguma coisa em comum, vocês, na verdade, têm o itinerário comum, mas não têm a origem comum. Ou seja, embora vocês façam tenham feito a mesma faculdade, sejam profissionais da mesma área, de repente morem no mesmo lugar, falem a mesma língua, etc, 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 vocês não partem de uma mesma realidade, de uma mesma circunstância de vida, vocês não têm a mesma personalidade e etc. Entende isso? O caminho de vocês é um caminho sempre muito diferente. Ainda que vocês sejam irmãos gêmeos e você hoje tente se comparar ao seu irmão gêmeo que teve a mesma criação, que teve o mesmo acesso às mesmas referências de conteúdo, etc. e tal, vocês são pessoas completamente diferentes. Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui, né? Não dá para comparar resultados de pessoas que percorrem caminhos diferentes, de pessoas que são, no final das contas, pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, a comparação é boa e saudável quando você se compara ao você de ontem. Ou seja, você não precisa ser melhor do que o seu vizinho, tentar se comparar com o seu vizinho o tempo todo, porque vocês são pessoas completamente diferentes. Mas o você de ontem e o você de hoje, nesse sentido, há uma possibilidade de uma comparação um pouco mais justa, certo? Porque vocês são a mesma pessoa, digamos assim. Vocês têm a mesma essência. Essa é uma comparação um pouco mais justa. E por que eu falo que é um pouco mais justa? Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que atrapalham essa ideia de que você precisa ser um pouco melhor a cada dia. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa ser melhor, o eu de hoje precisa ser melhor do que o eu de ontem. Porém, às vezes acontecem coisas no caminho que não deixam que isso aconteça, né? Tragédias pessoais, acontecimentos que você simplesmente não espera e por aí vai. Então, essa comparação é mais justa, comparar você com você mesmo é muito mais justo, mas não chega a ser plenamente justo. Às vezes acontecem coisas que não permitem que você seja melhor hoje do que ontem. A segunda coisa que eu aprendi foi que a justiça consigo mesmo começa pela sinceridade. Nós precisamos nos esforçar para ser sinceros com nós mesmos ao ponto de não dar desculpas para não progredir e, ao mesmo tempo, não ignorar que, de fato, há imprevistos que acontecem no caminho. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ser sincero no sentido de olhar para a minha conduta, examinar o meu interior e dizer: aqui eu poderia ter dado mais, aqui eu poderia ter feito melhor, eu preciso também ser sincero para dizer que aqui realmente eu precisava dar uma parada. Aqui realmente não dava para prosseguir com o trabalho. Aqui realmente aconteceu algo que foi um imprevisto e que não havia chances nenhuma de eu continuar o trabalho, pelo menos não de da maneira correta ou da melhor maneira. Então, naquele momento foi mais importante ter parado. Então, é necessário ser sincero nesses dois aspectos. Quando você precisa melhorar e quando, diante de uma circunstância adversa, você precisou obrigatoriamente parar ou reduzir ou mudar um pouquinho
digamos que, a trajetória da rotina, da organização do dia. Eu estou fazendo um curso atualmente que vai ser muito importante para minha área. Como vocês sabem, eu trabalho com marketing e o tempo todo a gente precisa se desenvolver, né? E se desenvolver como profissional. E o profissional de marketing hoje, ele precisa entender não só da área dele, precisa entender da área de outros colegas que trabalham ali na mesma squad, na mesma equipe, enfim. Porque em algum momento esse conhecimento vai ser importante e não só por isso, mas para que você entenda o trabalho como um todo, basicamente. E aí o que aconteceu essa semana? Essa semana foi uma semana cheia de imprevistos para mim, né? Algumas coisas que realmente saíram um pouco do controle, algumas urgências apareceram de forma que me atrapalhasse na minha rotina e não deu para eu assistir às aulas do curso que eu tinha me comprometido de fazer. Eu já estou fazendo esse curso já há um tempo e durante 4 dias dessa semana eu não assisti esse curso, não estudei basicamente o que eu tinha me disposto a estudar. Nesse caso específico, a gente consegue ter um exemplo de que, cara, realmente, né, eu posso olhar para mim mesmo, para minha própria vida, para o meu interior, fazer uma análise sincera e perceber que realmente não dava para fazer o que eu me comprometi a fazer naquele momento. Então, eu não preciso me sentir culpado ou atrasado porque realmente aquilo ali foi fora do controle. Aqueles imprevistos que aconteceram realmente não me deixaram concluir ou executar aquilo que eu tinha me programado para fazer, certo? A gente tem que ter a sabedoria de nos organizar para que as coisas aconteçam, ou seja, para que, neste caso, por exemplo, eu conseguisse realizar as aulas do curso e eu me organizei para isso, mas sabendo que a vida ela conta com imprevistos, conta com coisas que você não controla e que podem acontecer e desfazer toda a sua programação. Então é importante ter em vista essas questões, certo? Então, neste caso específico, não houve progressão do Lucas de ontem em relação ao Lucas de hoje, ou seja, se eu não fiz o curso, né, durante a semana, não houve uma melhora nesse ponto profissional do Lucas de ontem com o Lucas de hoje, né, do Lucas daquele dia que fez o curso, que deveria fazer o curso, e o Lucas no dia seguinte. Mas eu não posso ficar realmente me culpando por isso, né? Eu faço o possível no sentido de me organizar, de levar a sério aquilo ali, mas inevitavelmente a vida é cheia de surpresas, né? Então, às vezes você não vai conseguir cumprir. Ao mesmo tempo, né, repetindo, ao mesmo tempo eu não poderia deixar de cumprir aquilo porque eu tive vontade de fazer outra coisa. Eu estava com uma vontade de passear no parque, eu precisei, estava com uma vontade de ir para a academia, eu estava com uma vontade de fazer isso e aquilo, e eu acabei não concluindo, não fazendo as aulas que eu me comprometi a fazer. Isso seria uma desculpa, no final das contas, uma fraqueza, no final das contas. Então a gente precisa ser maximamente sincero com nós mesmos nesse sentido, certo? O terceiro ponto que me ajudou muito diante dessa sensação de atraso é que, continuando o que eu estava falando antes, né, é que existem uma série de coisas nessa vida que acabam mexendo com a nossa programação, mexendo com aquilo que a gente se preparou para fazer, enfim. E essa série de coisas elas podem contribuir ou o contrário, né, atrapalhar, digamos assim. Então, a terceira coisa que eu percebi é que existe neste mundo um elemento chamado sorte. E aqui eu quero de início já afirmar que isso não é uma desculpa, né, para você dizer que o fulano conseguiu e eu não consegui porque ele teve sorte, né?
não encare a sorte como sendo isso, né? A sorte a que eu me refiro neste momento é uma sorte como aquela que os autores portugueses do século XVI eles escreviam em suas obras, né? Que era uma sorte mais ou menos próxima à ideia de providência divina, né? No sentido de que a sorte é aquilo que é a ideia de que Deus vê e dirige a história. E, às vezes, Deus diz pra gente não. Às vezes, a resposta é negativa. Às vezes, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, né? E que atrapalham completamente, como eu estava falando antes, o andamento da nossa programação. Ao mesmo tempo, Deus permite que aconteçam coisas que contribuem enormemente para o seu avanço, para que você ele execute aquela ação ou, enfim, consiga dar passos ali naquilo que você se comprometeu a fazer e etc. Então, eu queria trazer esses três elementos aqui, esses três conselhos, no final das contas, para que eu te ajude de forma, através da minha experiência, né, daquilo que eu já vivi na minha própria vida, onde eu me sentia atrasado o tempo todo, não só nas questões profissionais, mas nas questões pessoais, mas entender primeiramente que não dá para comparar resultados de pessoas que percorrem caminhos diferentes, ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que cada um tem a sua circunstância, a sua história, o seu caminho. Então não tem como, ainda que a gente tenha de repente a mesma profissão, a mesma idade, etc., não tem como comparar. A melhor, né, mais aproximadamente justa comparação que a gente pode fazer é a comparação com nós mesmos no dia anterior. Se eu hoje sou melhor do que eu ontem, essa é uma comparação boa, saudável, certo? O segundo conselho é que a justiça consigo mesmo começa pela sinceridade. Ou seja, para realmente fazer uma avaliação justa nessa comparação de eu com eu mesmo, é necessário ser sincero, no sentido de que nós precisamos ao mesmo tempo nos esforçar para ser sincero, ao ponto de não dar desculpas e ao mesmo tempo não ignorar imprevistos que realmente acontecem e não se sentir culpado por isso. Se de fato aconteceram imprevistos, coisas que atrapalharam tudo, você não tem que se culpar, se sentir atrasado. Eu deveria estar muito mais à frente porque aconteceu isso e etc e tal. Não, aconteceram coisas que acontecem, né, com todo mundo de diferentes maneiras e você vai precisar lidar com isso. Não se sentindo culpado, mas sabendo que a vida é feita de desafios. A vida é feita de coisas que acontecem pelo caminho também, adversidades, etc. E o terceiro conselho é que existe neste mundo um elemento chamado sorte. Muita gente vai falar que isso é um absurdo, que isso é desculpa, que isso é outra coisa, mas existe um elemento chamado sorte. E isso não é, repito, uma desculpa para você. Fulano teve sorte, por isso que ele conseguiu e eu não consegui. Eu não tenho sorte, eu sou um azarado. Não é isso. A sorte no sentido de que, cara, parece que algumas coisas sem explicação nenhuma acontecem para te ajudar ou te atrapalhar. Diante dessas coisas que te ajudam, você dê graças a Deus. Diante das coisas que acontecem e que te atrapalham, dê graças a Deus também. E tente abraçar essa adversidade não como um mal em si, mas como a providência. Se for sim, maravilhoso. Se for não, maravilhoso também. Eu não vou rejeitar, não vou virar as costas, não vou amaldiçoar a vida e o mundo e as pessoas. Eu vou abraçar essa adversidade e vou lidar com ela. O que eu queria dizer com esses três conselhos no final das contas é que a sua história não é linear.
O que eu quero dizer com isso? Ela não é uma história que começa num ponto A e vai para um ponto B em linha reta. A sua história não é linear. Às vezes ela faz curva, às vezes ela para, às vezes ela retrocede, às vezes ela dá uma pirueta, mas o grande ponto é você estar no caminho. Ainda que você tenha que voltar, ainda que você tenha que parar, ainda que você tenha que dar uma pirueta, continue no caminho. Se por acaso sua vida saiu do eixo, saiu dos trilhos, né, como a gente diz, beleza, respira fundo e traz ela de novo para os trilhos. Histórias não são lineares. Em geral, existe na vida de uma pessoa vitoriosa, e isso é muito importante que você entenda, existe na vida de uma pessoa vitoriosa muito mais derrotas do que vitórias. O ponto é que essa pessoa tentou tantas vezes que ela, uma hora, conseguiu sair vitoriosa. Eu acredito muito nisso. Se nós não somos um gênio que acontece uma vez, que nasce uma vez num século, né? Se nós não somos um Aristóteles, se nós não somos um Kobe Bryant, se a gente não é um Messi, se a gente não é uma pessoa que se destaca absurdamente na frente de todo mundo na sua geração, e é o comum, as pessoas de modo geral não são essas grandes estrelas, são pessoas comuns, você precisa entender que o caminho não é simplesmente tentar e conseguir. Você, neste trajeto, vai tentar, vai fracassar e vai tentar de novo, vai fracassar de novo e assim por diante até você conseguir. Às vezes a gente olha pelo Instagram a vida das pessoas, a gente vê pela televisão, a gente vê a vida de pessoas não nos bastidores, mas no palco, a gente só vê o palco da vida delas. E a gente vê, nossa, essa pessoa é uma vitoriosa, essa pessoa conseguiu isso, aquilo, etc e tal, o carro, a casa, a viagem, isso, aquela família maravilhosa, aquela família perfeita, aquela profissão, aquele cargo, aquele salário, mas a gente não está vendo os bastidores. A gente não está vendo todas as derrotas daquela pessoa. A gente só está vendo o palco. A gente só está vendo o que ela conseguiu de maravilhoso e o que ela mostra. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa comparação. Por isso que é importante a gente se comparar com nós mesmos. E saber que a nossa vida é a nossa vida. Ou seja, nós temos um caminho muito próprio, muito autêntico. Então, pode ser que a sorte, né, ela esteja ao nosso lado sobre uma outra perspectiva. Não adianta a gente ficar se cobrando por não estar igual a fulano, cicrano e beltrano, sendo que a gente não parte do mesmo lugar, a gente não percorre o mesmo caminho. Há um plano para cada um de nós. Há um plano para você. Um plano que só você pode cumprir. Uma missão que só é sua. Então não tem como comparar você com aquela outra pessoa. Porque a missão de cada uma de você e da dela são completamente diferentes. Seria um erro brutal as pessoas pensarem que eu estou atrasado porque se eu tivesse vencido naquele momento eu estaria muito mais à frente. Os vencedores não pensam assim. Os vencedores simplesmente no momento da derrota eles passam por aquele momento emocionalmente doloroso, eles batem as mãos, né, tirando o pó das mãos, se levantam e continuam no caminho. A vida não é uma corrida. A vida é um caminho. E faz parte desse caminho fracassar. Eu creio que os vencedores são aqueles que não desistem. Quantas vezes você consegue fracassar e continuar no caminho? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Eu já fracassei muito, sim. Vida pessoal, profissional, já fracassei muitas vezes. E eu todos os dias digo para mim mesmo, eu
aguento. Eu sou capaz de fracassar muitas vezes e levantar e continuar no caminho. E eu creio que o meu momento vai chegar. Em diversas esferas da minha vida já chegaram. Em outras estão chegando. E em outras ainda não chegaram. Eu lembro que eu ficava olhando para os meus colegas e o meu maior sonho da vida era casar e ter filho. E eu vi vários colegas casando e eu nem namorada tinha. E eu fracassei várias vezes. E eu dizia para mim mesmo, cara, eu não vou desistir. Eu vou continuar. E eu continuei. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, que é fruto dessa minha perseverança, dessa minha teimosia e fruto dessa fibra de, cara, eu aguento fracassar mais um pouco. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E graças a Deus eu consegui. Estou estruturando, criando uma família muito bonita, que eu tenho muito orgulho. E várias outras coisas têm acontecido na minha vida ultimamente nesse sentido. Coisas que eu fracassei várias vezes, que hoje os resultados estão chegando. O fracasso ele não é o fim. O fracasso é a sorte te preparando para vencer. Contem comigo, se inscrevam no canal, continuem aqui. Eu quero ajudar você a se desenvolver não só na parte profissional, mas também na parte pessoal, tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e vamos em frente.